Ok, boa tarde. Hoje nós iniciamos a parte de sistemas embarcados. Deixa eu fechar aqui a câmera, porque eu quero que o que me interessa aparecer não sou eu, é o slide. Né? Então, eu gostaria de uma introdução. Né? E antes da gente ir para esses slides, que eu tenho usado nas minhas aulas de sistemas embarcados, eu queria fazer uma apresentação breve. Né? Deixa eu encontrar aqui o ponto que eu estou querendo mostrar. Cadê, meu Deus? Cadê, meu Deus? É aqui. Muito bem. Eu acredito que você não esteja vendo, né? Pronto, agora você deve estar vendo. Agora estou a ver. Agora quem parou de ver fui eu. Espera aí. Deixa eu pegar esse cara, pulsar para fora. Pronto, agora eu estou também podendo acompanhar. Muito bem, veja só, isso é um livro que eu estou escrevendo sobre sistemas embarcados e que eu pretendo, ao longo desse ano que vem, 2022, fechar ele, né? Concluir completamente. Não sei se eu vou conseguir, porque parece que a cada semestre que se passa lá dentro do Instituto Federal, minhas turmas aumentam mais e mais, de modo que o livro deu uma parada aí. Eu acho que eu escrevi pouco mais de 100 e poucas páginas. Né? Tem muito ainda o que ser escrito, muito. Né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, comece sempre pelo começo. Comece pelo começo. Esse trecho que eu estou mostrando aí, ele foi extraído do livro Alice in the Wonderland, já que você gosta de inglês. Isso é do livro exatamente do livro de Lewis Carroll. Lá no livro está escrito assim: Begin at the beginning, said the king gravely, then go on till the end, then stop. Né? Então, comece pelo começo, disse o rei com muita gravidade, e prossiga até o final. Então, você pare. Né? Todo livro que eu escrevo, no primeiro capítulo, eu coloco essa frase, essa chamada. Comece sempre pelo começo. Então, essas linhas que eu vou pedir a permissão a você de fazer uma leitura, elas foram escritas por mim, né? Já tem mais de um ano, eu acredito, pelo menos perto de um ano, se não tiver um ano, né? E ela, na verdade, ela reflete muito da minha própria experiência na área. Diz aí, a invenção dos dispositivos ditos programáveis marca, sem dúvida alguma, o início de uma nova era. Não há o que se discutir. Né? Com a chegada dos dispositivos programáveis, o mundo muda radicalmente. E jamais, jamais, por mais que a gente queira, a gente não vai poder retornar àquele mundo antigo que eu conheci na minha adolescência, por exemplo. Aquele mundo não existirá nunca mais. Ao invés de dispositivos criados para cumprir a mesma tarefa, sempre do mesmo jeito, foi possível criar ferramentas cujas funcionalidades poderiam ser alteradas, além da possibilidade de inclusão de novos recursos, new facilities, digamos assim, em inglês. Então, antigamente você fazia um negócio que é isso serve para isso, acabou-se. Né? Hoje você pega aqui, faz um celular, que é isso? É um celular para se comunicar com alguém, mas daqui a pouco ele tem também uma calculadora, daqui a pouco ele tem também um browser que lhe permite navegar na internet, uma máquina de fotografar, uma filmadora, jogos, planilhas eletrônicas, editor de texto, Jesus Cristo. Né? Então, isso só foi possível porque eu tenho por trás de toda essa história um sistema que é programável e cujos recursos eu posso, né, digamos assim, de certa maneira, adequar às necessidades. De fato, a introdução destes dispositivos teve um impacto imenso, não apenas no mundo tecnológico,
porque muita gente pensa que o impacto foi só em tecnologia, uma ova. Mas toda a sociedade mudaria profundamente. E veja como essa frase, ela é uma frase muito pesada. Toda a sociedade mudaria profundamente. Quando eu digo toda a sociedade, eu estou falando que, inclusive, até a própria legislação, até as leis tiveram que se adequar ao chamado mundo virtual que estava surgindo. Né? O que é uma prova? Para você dizer que isso aí é uma prova, é algo com o qual eu posso garantir que isso houve ou não houve. Eu posso condenar ou inocentar um homem. O que é um crime? Até a própria noção de crime muda. Eu sendo casado, eu vendo um site pornográfico, não sei o que lá, isso é adultério? Ou não é adultério? Adultério é só quando eu vou para a rua e encontro uma mulher. Ou será que não é? Então, veja, a sociedade muda porque tudo mudou. O desenvolvimento de dispositivos programáveis foi responsável pelo surgimento do computador pessoal, pela automação industrial moderna, pela introdução de sensores inteligentes. Sim, porque sensor já existia, eu acho que desde o século XVIII, XIX, 18 já devia ter, com a chegada, com a construção do próprio TA, com a construção da máquina a vapor em 1700, eu acho que 96, por aí, outubro, se eu não me engano, com a construção da máquina a vapor por Fulton, né, e etc. Né? Então, veja, poxa, eu tinha sensores de fim de curso, mas era tudo muito mecânico. Agora não. Eu tenho o chamado sensor inteligente. Foi responsável também pela criação das chamadas Smart Cities, as cidades inteligentes, pelo desenvolvimento do telefone celular. Não precisa nem eu me preocupar em explicar. Das câmeras digitais, dos caixas de atendimento eletrônico no serviço bancário. Eu gostaria de pedir permissão também para mostrar um filme falando sobre isso. Pelo desenvolvimento de modernas ferramentas usadas na medicina, especialmente aquelas usadas em tratamento de imagens em tempo real, e milhares de outras aplicações. Chega a ser difícil encontrar exemplos de equipamentos que não possuam dispositivos programáveis na sua constituição. Esta é uma história, vou terminar aqui o parágrafo. Esta é uma história que pretendemos contar aqui, neste livro, e que inicia, olha só como é que iniciou isso aí. Inicia a partir do projeto de uma simples calculadora eletrônica da Bizicom, né? Estou tentando lembrar o nome agora do japonês e não consigo mais me lembrar. Bom, a Intel realmente ganhou um presente. Pois é. Quando a Bizicom procurou ela. Mas, cá entre nós, o cara da Intel, um dos fundadores, que é o Robert Noyce, né, era um gênio realmente da eletrônica. Então, sem Bizicom, com Bizicom, eu não tenho nenhuma dúvida de que Robert Noyce iria fazer coisas incríveis. Né? Então, como você está vendo, né, a introdução dos sistemas embarcados, que quer dizer colocar no barco, botar dentro, né, começa a partir disso aí. Só que os primeiros sistemas, obviamente, eles eram muito rudimentares. Qualquer coisa você pode parar para fazer comentário, basta levantar a mão, qualquer coisa, sinalizar para mim que eu me calo e você fala. Viu? Perfeito. Então, se você olhar direitinho, o ano que o japonês lá procurou o pessoal da Intel para desenvolver a primeira máquina de calcular eletrônica usando, né, hardware eletrônico, foi em 1969. Né? E dessa conversa, quando eles começaram a planejar a calculadora, caiu a ficha, digamos assim, graças a Deus. E aí eles desenvolveram
o primeiro microprocessador, que foi o Altair 4004, ou i4004. Ele tem essa aparência e essa aqui em 2 encapsulamentos distintos, você pode ver. Né? Obviamente, tem uma história muito longa que eu não vou contar aqui, e quem tem interesse que procure, pega o PDF do meu livro, vá ler, ou então vá atrás de uma outra fonte qualquer, né? E lá a história está muito bem detalhada, essa é uma história muito bem conhecida. Mas o fato é que o primeiro elemento a surgir, o primeiro dispositivo programável, não foi um microcontrolador, foi um microprocessador, que é esse que você está vendo aí, né? É o Intel 4004. Portanto, ele, na verdade, ele precisava ter ao redor de si todo um conjunto de outros circuitos integrados que fornecessem para ele memória de programa, memória de rascunho. Em inglês, a gente usa uma expressão, eu acredito que você tenha ouvido isso lá no Canadá, scratchpad. Né? É como se fosse um bloco onde você rascunha. Né? Então, você, quando o 4004 surge, ele traz na sacola dele o 4001, 4002, 4003. Né? E a ordem não é necessariamente a ordem dos números. Não. O batismo foi antes. O nascimento que ocorreu em momentos diferentes. Né? Então, esse camarada aqui, ele era um processador de 4 bits. Você pode chegar e dizer assim, meu Deus, que coisa das cavernas. Aí eu vou dizer para você uma coisa, que você se segure aí. Hoje, a gente usa processador de 4 bits. Você sabia? Pois é. É porque a gente faz de forma que o processador assiste 64, mas... Não. Eu tenho processador nato de 4 bits sendo fabricado e usado hoje em dia. Para quê? A pergunta boa para o teu micro-ondas que está aí. Faz todo sentido. O teu micro-ondas, ele, por exemplo, se for da Panasonic, ele usa eu acho que é SH69P26. Eu acho que tem um K, não tenho certeza não. Né? Isso aqui, se você for olhar, isso aqui é um microprocessador 4 bits. Né? Só que hoje é um chipzinho, né? Ele é grande, não é tão pequeno não, viu? Eu acho que tem 28 pinos. Eu não tenho certeza agora do número de pinos, mas não é um negócio tão pequenininho, não. Então, quer dizer, bom, o fato é que esse microprocessador surgiu e esses caras ganharam o prêmio Nobel. Eu não lembro agora do ano, se foi de 76, eu não lembro. Né? Mas a equipe que trabalhou no desenvolvimento do Altair, como era o nome, como ele era chamado, né? Altair 4004. Na verdade, é porque Altair, se eu não me engano, era o nome de uma fábrica de computadores, se eu não me engano, né? Que usou esse chip aí. Aí muita gente passou a chamar de Altair 4004, mas o nome correto não é Altair 4004, é Intel 4004. Né? Mas se você disser para alguém que tem os cabelos pintados de branco como o meu, a gente vai imediatamente saber que você está falando do Intel 4004. Né? Então, quando surgem os microprocessadores, eles causam uma revolução tremenda na indústria em geral, na indústria eletrônica especificamente. Né? Mas ele surge com alguns pontos que não são lá muito bons. Por exemplo, a quantidade de circuitos que ele precisa para conversar, digamos assim, com o mundo externo é muito grande, porque lá dentro do processador você tinha uma unidade de lógica aritmética, uma unidade de controle, alguns registradores, né? Não tinha muita coisa além disso, não. Né? Mas é pequenininha. A memória, a gente pode chamar aqui de memória, mas era uma vaga lembrança. Essa memória era basicamente formada por registradores.
né? Então, tudo que ele queria tinha que ser através de outros circuitos. Toda a comunicação, por exemplo, com dispositivos, se davam, por exemplo, através de interface paralela, PPI 82, eu acho que o código é esse, eu não estou bem lembrado, não. 8250, se eu não me engano. 8250, 8255, Parallel Port Interface, né? Eu usei uma 8250 para me comunicar com a central telefônica, sendo controlado por um microprocessador, de qual foi, meu Deus do céu, eu não lembro se tinha microprocessador na época ou era tudo no computador. Não, acho que era no computador. Não tinha microprocessador, não, me desculpe. A 8250 eu tinha um hardware que eu tinha feito, aqui eu tinha uma interface paralela que eu ligava num computador. E a capacidade de processamento era desse cara. Esse cara dava comandos aqui e isso aqui acionava partes desse circuito, né? Mas tudo bem, eu precisava ter uma interface paralela, eu precisava ter um controlador de interrupção. 8259 era o controlador de interrupção, eu lembro bem. Até os anos 80, a gente ainda estudava esse processador no curso de engenharia, com o professor Mauro Rodrigues, né? Controladores de memória do tipo DMA 8237, etc. Então, quando você pegava os cartões, se você pegava, por exemplo, uma placa-mãe, é um negócio enorme. Eu acho que era maior do que esse laptop, né? Era uma lapa de placa retada. A gente teve, por exemplo, interfaces de vídeo do tipo VESA, que elas tinham uns 40 centímetros de comprimento. Entrava lá no slot, né, VESA, o slot era específico. Entrava lá no VESA Local Bus, VLB. Entrava lá no barramento VESA, aquela placa gigantesca que ia de uma ponta a outra, em termos de comprimento, ela dava o tamanho da placa-mãe. Isso para poder jogar num monitor, muitas vezes até, inclusive, monocromático, ou um monitor CGA, depois passou para EGA, né? Até chegar num monitor VGA, bem pé de chulé. Esses primeiros monitor VGA, isso era uma merda. Mas a gente já era um negócio assim extraordinário. Tinha cor. Até aqui não tinha cor. Daqui para cá, as coisas já tinham cor, né? Então, o processador ele precisava de todos esses periféricos ao redor. Isso a gente vai ver, o microcontrolador bota isso aqui tudinho dentro do chip e diz, tá todo mundo junto, estamos juntos. E aí, meu amigo, aí é o show, né? Quando ele faz isso, ele consegue, ele abre a porta para miniaturização, para fazer as coisas pequenas. Até o tempo do microprocessador, especificamente os primeiros, não se falava em miniaturizar nada, não, porque o negócio ainda era muito pesado, né? Muito bem. Alguma pergunta, algum questionamento? Até agora tudo bem, professor. Beleza. Até que um belo dia, né, alguém teve essa ideia brilhante. Vamos juntar tudo. Foi em 1971. A Texas lançou o TMS-1000. Eu tenho aí o manual dele, manual do usuário, falando dos recursos dele, que não fez grande coisa, não. Jogou apenas memória RAM e memória de programa, se eu não me engano. Os periféricos ainda continuaram do lado de fora. Então, ele veio nessa teia aqui e pegou esses dois itens aqui e jogou aqui dentro. Já foi um negócio extraordinário. Senão, onde é que está a memória? Está dentro dele. Dentro dele, mas não é possível. Tá. Só que esses chips, os primeiros chips, eles eram do tipo OTP. Você sabe o que é OTP? É o tipo de encapsulamento, né, professor? Não, não. Encapsulamento aí? Não. Isso é um encapsulamento DIP. Dual Inline Package. OTP é One Time Programmable. Programado uma única programando vez. Toda vez que ligasse, se quisesse fazer a mesma coisa, tinha que ficar programando, não é isso? Não, errado.
você programa ele uma vez. Programou. Eita, tá errado. Já tá era. Errado. Pode jogar ele no lixo. Pegue outro chip virgem e comece de novo. Triste. Né? Muitos OTPs vinham de fábrica já programado. Mas essa não era a grande ideia. A grande sacada dos primeiros processadores era exatamente você poder programar. Né? Mas ainda era algo muito limitado, porque eu não tinha capacidade de reprogramar. Eu não podia adicionar facilities, digamos assim, facilidades, mudar certas coisas no meu programa. Mudar nada. Uma vez feito, feito. Se você quiser mudar, compre outro, faça tudo de novo. Isso significa um custo violento. Né? E, portanto, os primeiros microprocessadores de 4 bits, de 8 bits, podiam custar na faixa de $500, R$ 2.500, com a capacidade de processamento relativamente reduzida. Não é? Então, vamos adiante. Quando a Texas teve essa sacada e fez o microcontrolador, jogando tudo lá dentro, alguém, depois que a Texas fez o seu TMS-1000, disse não. A tecnologia evoluiu de tal jeito, usando... É porque você sabe que quando a gente olha para um processador, a gente diz quantos nanômetros foi a tecnologia utilizada para construir ele. Né? Então, eu consegui uma densidade muito grande. Então, eu comecei a colocar comparadores, conversores, AD e DA, temporizadores, olha só, PWM, sensor de temperatura, como tem no ZESP da vida, interface serial USART, interface serial USB, I2C, SPI, CAN, muito utilizado na indústria automobilística, Ethernet, etc. Ou seja, o mundo começou a ficar pequeno, porque as ideias elas eram fascinantes. Né? As possibilidades elas eram fascinantes. Eu poderia cada vez mais, né, ampliar as capacidades de um determinado equipamento usando microcontroladores ou processadores, como às vezes eu chamo. Às vezes eu chamo um microcontrolador ou um microprocessador indistintamente. Eu digo é um processador. Processador é aquele que processa. Né? Mas a gente sabe que quando a gente diz microcontrolador, tem esse detalhezinho de que está tudo dentro do mesmo encapsulamento. Né? Então, veja, foi isso que foi feito. Pegou-se RAM, clock, porque antigamente o circuito de clock, eu não lembro como era o nome do CI, não, mas tinha um CI 82, alguma coisa que era para clock, conversores AD, memória, I/O, né? Por exemplo, 82, 50, 55, né? Conversores AD e DA, e a própria CPU, onde está a unidade de lógica e aritmética, a unidade de controle e uma pequena memória de registradores. Tudo agora dentro de um único chip, que não precisa ficar do tamanho de um computador como esse, de um laptop atual. Não, é pequeno. Né? Então, essas coisas foram evoluindo ao longo do tempo. Né? E isso foi tudo muito com uma velocidade muito grande. Né? A cada ano, né, você percebia que era quando chegava no final do ano, que ia ter a feira, né, ligada à parte de microprocessadores, que sempre ocorre lá nos Estados Unidos, né? Ou então lá na Alemanha tem também uma feira de tecnologia muito famosa que ocorre na Alemanha, inclusive um colega foi. Né? Estava sempre todo mundo cada vez mais ansioso. A gente saiu dos computadores de 4 para 8, digamos assim, em uma semana. Essa é a maneira de falar, viu? Mas foi 2 anos, coisa assim, coisa muito pequenininha. Passou de 8 para 16, depois para 32, para 64, e hoje você já tem processadores de 128 bits. Né? Você começou a jogar aqui dentro dessa CPU, na verdade, não apenas uma CPU, mas várias CPUs trabalhando em paralelo.
Então, a computação paralela, ela começou a pegar força, e aí, cada vez mais, você via novas aplicações que exigiam realmente uma capacidade computacional violentíssima, né? Como, por exemplo, processamento de imagem, né? Ressonância magnética nuclear, etc., onde você faz cortes de imagens em diversos níveis, e aquelas imagens são processadas de uma maneira assim extraordinária. Na hora, a gente pode dizer, entre aspas, que é real time, né? Em tempo real. A gente sabe muito bem que não é em tempo real, mas você vir falar para mim que isso aí está tendo um atraso de alguns nanosegundos, meu amigo, se você falar em milissegundos, para mim já não existe, na minha cabeça, no meu sentido, eu só consigo perceber coisas no máximo, o mais rápido que eu acho que um homem percebe é meio segundo. Caiu para baixo de meio segundo, a gente já não tem mais percepção disso daí, eu acho. Isso aí você pode depois confirmar, tal, dar uma olhada. Então, antes de entrar nisso aqui, eu vou querer dar uma parada aqui para te mostrar uma outra parada, um negócio muito legal. Ô, professor, só para... Pode falar. Não, sua fala não precisa de adendo, mas eu gostaria de falar uma curiosidade que, recentemente, né, a AMD, concorrente da Intel, acho que o senhor sabe. Sabe não? Tenho certeza que o senhor sabe, né? Sim. Eu acho que quem vai assistir talvez não saiba, tipo a Andresa. Disponibilizou para computador de mesa, assim, você vai na loja e compra, se quiser, um processador, microprocessador, que é o que a gente tem nos computadores, a gente, de 16 núcleos e 32 threads, né? Que é um processador virtual. Então, assim, é ridículo, né? As coisas que a gente consegue fazer hoje com esses negócios. E a gente pensa, assim, que tudo isso veio disso aí que você está mostrando na foto. Eu acho massa como as coisas evoluem. E, assim, em questão de 30 anos isso, né? Em questão de 30 anos. Muito, muito massa. É uma evolução muito grande em um tempo muito curto, não é? E a gente não pode atribuir isso à mente brilhante de uma ou duas pessoas ou a um pequeno grupo, né? Na verdade, milhares de pessoas defendem suas teses de doutorado, suas dissertações de mestrado, Fazem né? suas pesquisas, né? Fazem suas pesquisas em grandes núcleos, né? Perfeito. Diariamente, milhares de pessoas estão aí defendendo, indo para a banca, defendendo, mostrando. Essas pessoas, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem mentes retrógradas, muito, especialmente no Ministério da Educação, né? Que fica se preocupando com coisas realmente absurdamente ridículas, né? E que, na verdade, colocam o país numa condição de atraso que vai ser muito difícil para as gerações futuras recuperar isso daí. Mas a gente está entrando num buraco negro, mas eu não vou querer entrar nesse mérito. Tudo bem. Questão, não. Mas eu queria te mostrar primeiro um filme. Vamos ver. Vamos lá. Presta atenção nele, viu? Isso aqui tudinho foi da minha época. Então veja como a coisa evoluiu rapidamente. Telefone. Não é que eu seja tão velho. Né? Olha o tipo do telefone, mas presta bem, deixa eu ver se o volume está no máximo aqui, que eu quero que você escute bem. Eu acho que eu não vou conseguir entender nada com o seu compartilhando a tela nesse modo. Eu acho que você vai ter que voltar para a reunião do Meet e vai ter que trocar. Em vez de apresentar a tela toda, só vai apresentar apenas uma aba. A guia. Você vai selecionar essa aba. Isso. Certo. Uma guia. Deixa eu fazer. Eu estava ligado nisso também. Deixa eu parar a apresentação. Uma guia. A era moderna do computador. Pronto. Ok. Quando chegar aí, você me avisa. Apareceu. Pode dar o play. Posso dar o play. Então vamos nós. O século XXI já chegou. Essa é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e código secreto. Esse código secreto é realmente seguro.
Exatamente. O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa saberia identificar esse código. Uma outra novidade ainda em fase de testes é essa máquina. Uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. Poxa, o caixa eletrônico. E o futuro não para O aí. ATM. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos do ano 2000 já chegou mais uma surpresa, um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. De posse de um talão de cheques qualquer que poderia ser encontrado na rua, eu tento a operação, mas esbarro no código secreto. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Eu não preciso andar com talão de cheque. Bem melhor. Eu estou tentando, já me perdi já. O senhor acha de tudo isso, de toda essa sofisticação? Ótimo. É o computador entrando na vida da gente, né? Há 10 anos atrás você imaginava que haveria tudo isso hoje? Não, realmente não imaginava. Parece com o quê? Isso aí é a era moderna do computador. Olha a música que colocam. Então, veja só. É extraordinário, né? Então, você olha... Deixa eu voltar agora para o que a gente estava. E hoje, professor? Hein? E hoje a gente vê Mark Zuckerberg falando do metaverso, né? Que Isso. quer ainda mais deixar a vida do homem virtualmente interativa. Porque, cara, imagina que minha avó escutando sobre isso. Primeiro, ela não ia entender totalmente o conceito, né? Segundo, quando ela entendesse, depois de eu explicar, ela ia dizer mentira. Não acredito. Você viu aquele filme chamado A Day Made of Glass? Não. Mas eu já assisti Black Mirror. Então... Não. Não é exatamente um filme de cinema, não. Eu vou te compartilhar e você vai ver aí. Tá bem. Só um instantinho. Espera aí, viu? A guia. Você está vendo agora, né? Ok? Está vendo aí? Tô sim. Veja só, então antes de dar um play aí, vamos trocar uma ideia. Então, o que foi que a gente viu até agora? Poxa, a gente viu que há não muito tempo atrás, né, estavam introduzindo, né, dentro da sociedade, né, computadores, que são máquinas digitais que, obviamente, são baseadas na utilização de dispositivos programáveis. E isso causa um choque muito grande nesta sociedade. Hoje em dia, você, para marcar uma passagem aérea, você tem lá uma base de dados que está ligada a outra e a outra e a outra. Ou seja, o mundo hoje em dia ele está globalizado. Não tenha nenhuma dúvida disso daí, né? O mundo está completamente globalizado. As coisas deixaram de ter importância, digamos assim, de forma individual, mas elas passam a ter uma importância coletiva, né? Muda realmente a maneira de trabalhar. O que você vai ver agora é um filme meio não, é bastante futurista, mas eu queria dizer para você que algumas das coisas que você vai ver aí, né, elas já estão sendo comercializadas, já existem. Outras ainda não, mas brevemente elas passarão a existir. E queria dizer para você também que muitas das coisas que você está vendo aí surgiu de um trabalho que ganhou o Prêmio Nobel em 1946. Vou repetir, 1946.
46. É muito tempo, bicho. É muito tempo. Quase 100 anos, né, professor? 46, se você botar 70, 7, 4, 11, dá 16, mais 5, 75 anos. Para dar 21. Né? 75 anos atrás, alguém fez um trabalho que eu vou comentar. Vamos ver esse filme. Manhãzinha, escurinho, casalzinho descansando, dormindo. E aí, opa, deu 7 horas. Exatamente nesse instante, a janela que estava escurecida, polimérica ela deixa de ficar escura e ela mostra, na verdade, a claridade que existe lá fora. A TV é toda interativa. Eu toco nela, eu jogo as coisas para um lado e para o outro. Até o espelho da casa, ela atende uma ligação telefônica. E vai responder. É uma mensagem, na verdade. Tipo um SMS. Botou a senha, enviou. Dá uma olhada na porta da geladeira. Daqui a pouco você vai ver algo interessante. O rapaz está lá produzindo, fazendo a comida. Olha o fogão. Que massa. É de indução. Você prepara a comida. Ok. Olha para a porta da geladeira. As brincadeiras. GIF animado. Imagens, pequenos filmes. Opa, chegou a ligação da mãe dele. Não vou mentir, eu espero muito que o celular chegue a esse nível. Olha o que vai acontecer agora. Perfeito. Ou seja, toda a mesa é uma imensa matriz, né, programável, de altíssima resolução. Pegou uma fruta muito bonita, o carro já reconhece ela, automaticamente ajusta a temperatura, já escreveu Hello Jennifer, né? Ela já define aí o trabalho para onde ela está indo, o roteiro. O roteiro vem automaticamente, ela apenas diz que é trabalho. Agora ela vai ajustar as questões de conforto. Ela quer um pouco mais de frio. Olha para o teto solar, um pouquinho mais escuro para ficar mais frio. Olha os outdoors. Já existem esses outdoors em Caruaru, aqui em Recife. Ela resolveu dar uma parada na 4ª Avenida, dar uma sacada. A mulher é coreana, ela não fala inglês. Ela escolhe o idioma dela, ele diz qual é o roteiro que ela tem que fazer, transfere automaticamente para o celular dela. Isso lá na parada. O rapaz está conversando com o pessoal, ele está a caminho de uma reunião, mas já está conversando com o pessoal. Aqui é o pessoal do escritório, eles trabalham com moda. Chegou a projetista, designer, conversa com o pessoal, olha o resultado do trabalho, está no celular. Opa, passou para a mesa, a modelo com animação, ela pega todo o conjunto, joga para o rapaz, ele separa as fotos e vê individualmente cada foto. Veja que as fotos depois se juntaram. Agora a moça aparece aí na frente dele, usando aquela técnica que usaram na entrega do Oscar. Não sei se você prestou atenção, foi muito rápido. Holografia. Apareceu um holograma quando ele estava falando lá. Opa, olha aí, ó, holograma. Mostra as roupas para ela. Ela escolhe que é uma roupa casual. De repente, isso aí já é ela, né? Eu não estou conseguindo perceber se é uma pessoa diferente dela ou se é ela. Olha a tela dobrável que já tem hoje em dia. Fez a leitura,
trouxe o desenho. Deixa eu ver se ficou boa essa casa. De noite, já com a roupa, exatamente como ela vinha. Assisti uma TVzinha, né? Pipoca, as crianças, o marido. Vamos descansar que ninguém é de ferro. Não assistir um programinha, embora. Mas que tal desse jeito? Para que carregar um livro pesado? Um negócio bem levezinho, como um Kindle, só que bem mais fino do que um Kindle. E aí o casal agora vai descansar, né? Então essa empresa Corning é uma empresa, por sinal, canadense, né? Que vem trabalhando nisso daí. Gostou do que viu? É o meu sonho. Pois Assim, é. eu acho que todo mundo que trabalha na tecnologia, seja na eletrônica ou em qualquer outro nicho que trabalhe com programação, com automação, a pessoa sonha com isso. Uhum. Certo. Vou só mostrar só mais uma coisa para depois a gente voltar para a nossa velha conversa. Minutinho que você não está vendo, não. Eu fechei ali. Agora eu posso mostrar. Não tem mais som, não. Mostrar a tela inteira. Isso é um trabalho escrito por esse rapaz, o Otávio Chase. Eu não o conheço pessoalmente, né? Realmente não o conheço, mas é um trabalho interessante, né? Sobre sistemas embarcados. Depois eu vou passar, vou jogar lá no grupo, para vocês lerem sobre sistemas embarcados, o que é sistemas embarcados, né? Olha a diferença, você tem aqui um ambiente, o teu microcontrolador, os periféricos estão todos aqui dentro. E a programação, ou seja, o firmware, o código, vem de fora, vem lá do teu computador. Alguns sistemas já permitem que a programação seja feita no próprio circuito, sem você ter que tirar dali o microcontrolador, programar e depois botar de volta no sistema. A gente chama disso de in-circuit, né? IC. Então, existe aí já existe há muitos anos, né, de hoje, essa possibilidade de você programar o chip sem tirar. Por exemplo, o seu laptop você atualiza o BIOS. E você não precisa tirar a placa-mãe, arrancar fora o BIOS. Não, você faz a programação com ele dentro da placa, com o seu computador funcionando. Aí. Só tem que reiniciar, é claro, para ele poder ler. Eu não sei se é tão claro, não. Eu acho que isso brevemente vai acabar com essa história, né? Ele vai passar a conhecer suas novas funcionalidades sem essa necessidade. Então, esse é um texto que depois eu passo para vocês. Na verdade, eu quis botar ele aí, mas por causa dessa aplicação. O Instituto Federal de Pernambuco, tanto em Caruaru como daqui de Recife, eles possuem no departamento, no curso de engenharia mecânica, eles possuem um carro de enduro chamado Baja, né? E o Baja, ele tem todo um conjunto de funcionalidades que você tem que obedecer, mas, por outro lado, você não pode absolutamente mudar nada de certas estruturas que estão lá. Por exemplo, eu quero mostrar o combustível. Massa, mostre. Não, mas aí eu vou botar um sensor de nível. Não, você não pode trocar a tampa, você não pode furar o tanque de combustível. Você pode fazer o seguinte: usar o que a gente chama de um sensor capacitivo contactless, ou seja, sem contato, né? Então, esse sensor ele vai informar, ele vai ler a capacitância, vai transmitir isso através de um canal de comunicação, que pode ser wireless ou pode ser através de um barramento, um fio que vai até a central do carro ou até um microcontrolador que você vai botar lá para conversar com o carro. Então, bicho, desde freios, motores,
o motor, a temperatura do motor, né? A temperatura interna do carro, né? O controle do ABS, tudo hoje em dia você já faz dentro de um carro usando um sistema embarcado, né? E isso é realmente muito legal. Obviamente, a tendência de futuro, quando a gente para pensar em termos de aplicação na área automobilística, são os carros autodirigidos. Você não precisa mais agora se preocupar em dirigir o carro. Não, você entra no carro, diz para onde vai. É mais moderno do que o carro da mulher do filme que você acabou de assistir, esse filmezinho de 5 minutos. Muito mais moderno. Você apenas diz para onde vai e ele é quem vai decidir o trajeto mais curto, que leva menos tempo, que é mais confortável, que passa por menos lombada, menos buraco, sei lá o quê. Se bem que essa história de buraco, isso é coisa de país de terceiro mundo. Essas estradas porcarias que a gente tem aqui no Brasil, lá fora com as autobahns, na Alemanha, por exemplo, as megas rodovias, não tem nada disso não, bicho. São estradas de qualidade assim impecável. Eu me sinto extremamente ofendido com aquele reclame que passava na TV, onde o cara mostrava o carro que havia sido feito para as estradas brasileiras. Aí tu lembra desse reclame? Lembro não, professor. Era um reclame que passava, ele mostrava um carro super bacana, e aí ele dizia que o carro havia sido desenvolvido para as estradas brasileiras. Mas e aí, era um gringo? Era um gringo que falava isso ou era um brasileiro? Não, era um brasileiro, né? Certo. Mas era um carro importado que, obviamente, já tinha fábrica aqui. Mas aí ele mostrava o carro trafegando na pista de teste lá dele, velho, cada buraco, fila da mãe, tudo uma zona, bicho, né? Então, era o carro que havia sido projetado para aguentar as estradas brasileiras. Eu, enquanto brasileiro, apesar de saber que politicamente isso aqui é uma zona, né? E que comercialmente existe muita, infelizmente, muita sem-vergonhice aqui nesse nosso país, né? Mas eu me sentia muito mal com aquilo, porque eu dizia, poxa, eu sou brasileiro e eu sou uma pessoa honesta, eu acho que eu sou uma pessoa que eu quero o melhor para o meu país. Se hoje não está assim, lamento. Mas, bom, era o carro para as estradas brasileiras. Aí esse artigo mostra, digamos assim, o uso de sistemas embarcados em processamento de sinal, dentro da indústria, nos sistemas de controle, né? Na parte de telecomunicações, envolvendo redes, TV digital, né? E eu acho que termina por aí, né? E aqui ele faz um projetozinho de um sisteminha embarcado, ele mostra aqui a plaquinha, você está vendo claramente que essa é uma plaquinha que ele fez, né? Está aqui SMS Box Trax 2006, foi o ano que ele desenvolveu esse sisteminha dele aí, né? E isso é muito massa, né? Então não vou, depois eu pego esse artigo e jogo lá para que vocês tenham acesso. Vou agora voltar. Você está vendo aí a tela onde a gente estava, né? Sim, sim. Pronto, eu tirei de guia, né? Pronto. Só um minutinho. Deixa eu limpar isso aqui. Massa. Então, por exemplo, 8051 já é bem antiguinho, é bem antigo, né? É um microcontrolador, foi desenvolvido pela Intel juntamente com a Philips. Eu não lembro mais se a Siemens participou. Foi mais de uma empresa que desenvolveu o 8051. Esse camarada fez um sucesso tremendo. Ele tinha ele é baseado numa arquitetura. Eu acho que ele é Harvard, né? Ele é von Neumann, né? Lembra do que é a arquitetura von Neumann versus a arquitetura Harvard? Professor, eu lembro da Von Neumann, mas a arquitetura Harvard, não. Harvard separa.
Von Neumann é uma coisa só. Quando você fala em von Neumann, você está dizendo para mim que memória de dados e memória de programas é uma coisa só. E você apenas usa diretivas, usa palavras para dizer, ei, olha, isso aqui, por exemplo, isso aqui é a memória. Aí você diz, esse segmento aqui é seg data. Isso é um segmento de dados. Seg code. É um segmento de... Mas é a mesma memória. Isso é von Neumann. 8050, ele segue essa estrutura. Posteriormente, o pessoal teve a ideia, e eu achei que foi realmente muito legal, de separar completamente os espaços de endereçamento. Eu tenho toda uma memória para RAM e toda uma memória ao lado para código, né? Então, se você olhar aí, ele tem, por exemplo, 3 temporizadores, né? Timer 0, 1 e 2, dos quais 2 deles podem também funcionar como contador, né? Ao invés, porque temporizador é aquela história, você começou, eu quero que você me diga quando terminar, quando eu lhe der um sinal, você diz acabou. Aí você vê aí quanto tempo isso gastou, médio delta T. Isso é um timer. O contador não, ele fica aqui, mais um, olha, aconteceu um evento, mais um, não é verdade? Isso é um contador. Então ele tem, esse camarada, ele tem uma comunicação TX-RX, ou seja, via RS-232, serial, né? Tem uma memória flash para você fazer código, né? Pode ir até 32K, uma memória pequenininha, uma memória RAM, tá certo? Ok? E aceita interrupções externas. Há aqui um árbitro, um gerenciador de interrupções, né? Então, você tem interrupção externa 0, interrupção externa 1, interrupção de não sei o que lá. Tem várias, 1, 2, 3, 4, 5 fontes de interrupção, né? Sendo 2 do mundo externo e 3 interrupções de coisas do mundo interno, né? Aqui é a tua CPU, tua unidade de lógica e processamento, a tua CPU com os capacitores de bypass, diga-se de passagem, que tanto o cristal quanto os capacitores de bypass são externos, né? Uma lógica de controle desse barramento e 4 portas, A, B, C, D. São as 4 portas que você tem, são portas, se não me falha a memória, de 8 bits. Mas ele pode ter uma porta dessa, ele pode ter de menos bits. Vai depender muito de quem fabricou, qual a versão que você tem. A gente tinha antigamente 8051 do tipo OTP, onde você, na hora que gravou aqui, chau pro louro, né? Você tinha ele com janela de quartzo, uma janelinha, eu não sei se você chegou a ver. Deixa eu botar aqui para você ver, só um instantinho. 8051 com janela. Pronto. Vou botar aqui. Acho que eu sei qual é. Mas bota para ver. Uhum. Para eu ter certeza. Certo. Estou pegando aqui, só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Bora. Cadê tu? Pronto. Tá aqui. Pronto. É exatamente assim. A mesma janela das EPRONs, né? Desse camarada aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma EPRON. Que não, ele está botando aqui EPRON, mas isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, isso é uma EPRON. Isso não é uma EPRON, não. EPRON não tem janela, não. EPRON você programa, grava e limpa por um comando elétrico, né? EPRON aqui é luz, por isso que ela tem a janela. A janelinha. Isso. Aí realmente era bem ligeirinho para você apagar, né? Era assim, 40 minutinhos, né? Era. Você botava no apagadorzinho lá, aí botava o relógiozinho dele, aí ficava treco. Quando é que eu volto aqui para ver se já apagou? 40 minutos. Aí quando você voltava, você mandava testar se estava limpo, às vezes dava erro ainda. Aí você tinha que botar mais 40 minutos
bota um pouquinho mais para poder limpar, né? Uma desgraça, né? Mas esse 8051, ele tinha um bom conjunto de instruções, né? Deixa eu botar aqui, 8051, eu acho que ele era RISC. Eu não estou lembrado se ele era RISC, acho que ele era RISC. RISC é Reduced Instruction, Instruction Set, alguma coisa assim, né? Conjunto de instruções reduzidos, né? Eu acho que o 8051, né? Tá aqui, deixa eu olhar ele aqui. Estou abrindo aqui numa outra janela. Não estou vendo ele dizer, não. Estou olhando aqui. Tá vendo? Ele foi lançado em meados dos anos 80. Inicialmente, a gente só conseguia programar em Assembly. Aí, depois, lançaram alguns compiladores em linguagem C, onde você conseguia produzir. Como havia uma grande família de 8051, a gente passou a chamar de MCS 51 a família inteira, né? Então, MCS 51 é qualquer um, tá certo? Deixa eu ver aqui se ele disse se é RISC, se é CISC. Tem uns detalhes aqui específicos, né? Versões tinha que só a praga com ROM, 8031 lascou, programou, acabou a brincadeira, né? Não estava errado, pode jogar fora, né? Pode jogar fora. Eu não estou vendo aqui, mas eu tenho quase certeza de que ele é RISC. Organização da memória, tal, DPT, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse voltar a ver isso, nem que fosse para falar assim como eu estou falando, né? Ele não encontrou nenhuma citação, não. CISC, por ser um microcontrolador, CISC, pronto, então ele era CISC. Tá? Ele não era RISC, não. 8051 ele era um CISC, então ele tinha muitas instruções, porque o CISC, o que caracteriza o CISC é um conjunto de instruções bem avantajado, né? Ok, devia ter botado isso aí. Mas tem importância, tem problema não. Né? Depois surgiu um outro microcontrolador que fez um sucesso muito grande. Obviamente, aqui existiram, antes desse cara, existiram microprocessadores que foram extraordinários, como, por exemplo, o Z80. O Z80 era um microprocessador assim, extraordinário. Eu não estou conseguindo lembrar agora o nome do cara, mas o cara que projetou o Z80 era bem conhecido desde a época da Intel. Acho que ele chegou a trabalhar inicialmente na Intel, no 8080, alguma coisa assim. Era um cara conhecido, e ele era um cara genial. Tudo em que ele se envolveu realmente deu bons frutos. Então, o PIC, quando ele surgiu, voltando agora lá para os anos 80 ou mais um pouquinho, o PIC, quando ele surgiu, ele fez um sucesso tremendo. Ele tinha uma grande quantidade de periféricos, né? Ele tinha portas como os outros também possuíam, mas ele tinha algo que era muito especial nele. Ele já usava uma arquitetura Harvard. Aqui é dados e aqui é programa. Ele usa uma arquitetura separada. Você não mistura, você não tem mais essa história de chegar e dizer esse segmento é segmento de dados, esse segmento é segmento... Não. A arquitetura do PIC é uma arquitetura do tipo Harvard, então é separado. Mas o que fez sucesso nesse camarada e fez com que ele virasse um processador extraordinário foi a quantidade de bibliotecas que foram sendo desenvolvidas e disponibilizadas, né? Eu diria que foi, na verdade, um grande sucesso e terminou sendo a razão do fracasso. Não é bem fracasso, não, porque hoje em dia ainda se usa, mas, digamos assim, limitou a sua vitória, porque muitas dessas bibliotecas estavam presas a certos fabricantes que vendiam, né? Você tinha que comprar determinado coisa para poder ter tal biblioteca, tal. Isso não foi nada interessante.
exatamente, ele não era livre em termos de hardware. Pronto, essa é uma característica interessante. Quando você vê os Arduinos que foram lançados, ou os ESP da vida, eles são similares ao que o Linux é em relação ao Windows. O Linux traz o conceito de software livre, o Arduino traz o conceito de hardware livre. Né? Se você quiser o esquema do Arduino, está aí. Se você quiser o esquema do ESP, está ali, de cada plaquinha daquela. Né? Além do que, aumentou imensamente a biblioteca de funções. Mas até hoje é um processador muito utilizado. Obviamente, hoje em dia, o pessoal usa a família 18. 18F, sei lá, 4450. Né? É um processador robusto. Inicialmente, ele não tinha comunicação com o computador através de porta USB. Você tinha uma comunicação serial. Eu não estou vendo aí onde ele mostra, não, mas você tinha uma comunicação dele de uma outra forma. Né? Agora, com os piques 18F, tá? Agora não, já tem tempo para tudo. Né? Você tem a comunicação via porta USB e uma série de características interessantes. Temporizador de power-up, quer dizer, ele, de certa maneira, ele controla a hora quando você liga a energia, ele tem o temporizador. O cristal lá fora saiu. Não precisa não. Você gera o sinal de clock internamente. Né? Ele tem o que ele chama de brownout, que é super interessante. É se a tensão, digamos, cai abaixo de um determinado valor ou acima de um valor que é danoso, ele simplesmente gera um sinal de pulso de reset para, digamos assim, garantir que não vai acontecer nada. Né? Ele tenta proteger de alguma maneira. Ele usou também o watchdog, que é o que ele está chamando aqui de cão de guarda. Né? Você sabe o que é um watchdog dentro dos microcontroladores? Não, senhor. Watchdog Pelo nome. É um temporizador. É um temporizador. Aí você guarda nele aqui um certo valor. Né? E esse valor, esse registrador está sendo decrementado o tempo todo. Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um. Se ele chegar em zero, significa que você está preso em algum lugar no programa e não está conseguindo sair. Então, significa que, se o programa está rodando normal, ele tem a obrigação de frequentemente ir lá no watchdog e recarregar o valor inicial. Ele vai lá Entendi. É um anti-loop, então, né? Ele tem que passar periodicamente. Existe uma interrupção que tem que ser chamada periodicamente para dizer, recarrega aí. Se essa interrupção não foi chamada, se esse cara não está aí, é porque você está preso no código, você está preso. Você está preso dentro de uma rotina e diz, eita, eu precisava muito ter saído daqui para poder ter executado essa instrução que vem aqui e recarrega. Eu não consegui. Então, é para isso que serve o Timer Watchdog. Né? Ou, aliás, é Watchdog Timer. É WDT, correto. É isso aqui, não. WDT. É o temporizador de Watchdog. É um temporizador comum. Né? Ok? Então, depois do PIC, quer dizer, ainda dentro do PIC, mas, digamos assim, dando um salto, eles lançaram esse camarada, o DS-PIC. Rapaz, isso aí é quase um monstro. Isso é quase um monstro. Por quê? Porque, na época, existiam processadores que a gente chamava Digital Signal Processors. Existe até hoje. A família, por exemplo, TMS 320, qualquer coisa. Né? São processadores usados exclusivamente onde se requer um processamento muito intenso. Para você ver, esse aqui, que deve ser um antiguinho, ele executa 60 milhões de instruções
por segundo. 60 MIPS. Isso é antiguinho. Hoje em dia você faz muito mais, né? Dentro de um camarada desse, olha o tamanho do registrador acumulador. Não é 8 bits, não. São 40 bits, né? Olha o contador dele. 23. Você vai até 2 elevado a 23 menos 1. Meu velho, 2 elevado a 23 é igual a 2 elevado a 20 vezes 2 a terceira. Isso é 8 tera, né? 20 não é tera, né? A giga. Eu não lembro. Mas deixa eu ver, não, é fácil. Não é giga, não. 10 a décima é quilo. 10 a décima vezes 10 a décima é mega. 10 a 20 é mega, né? Pronto, é mega, né? 8 milhões. 8 milhões é mega. É, isso. 10 a 20 é na casa de mega, né? Que isso. É 10 a décima vezes 10 a décima. É isso mesmo. 2 a 20 então, é 1 milhão. É isso mesmo. Isso aqui é K vezes K. Isso aqui é milhão. Tá certo? Então, você tem contadores aqui. Os de 8 bits contam até 255. 255. Os de 16 bits até 65.536. Esse cara conta até 8.192.000. Lá vai o tem. Acho que é 368. Menos 1 vai ficar 367. Né? Meu velho, decodificador de instruções, né? De comprimento de 24 bits, uma CPU, uma unidade lógica aritmética de 16 bits, né? Já é bem interessante. Claro que hoje em dia a gente está trabalhando com 64, 128, é para se lascar, né? Para multiplicação e divisão, ele tem registradores específicos para fazer isso, ou seja, simplificou mais ainda. Porque a gente, quando queria fazer multiplicação de números, e isso acontece muito, a gente tinha que fazer, implementar a função de multiplicação, que frequentemente usava uma instrução em assembly chamada DAA, Decimal Adjust, não sei o que lá, das quantas. Né? Não é fácil. Olha a quantidade de periféricos. Ele trabalha com USB on the go, tem o Watchdog, calcula a redundância cíclica, tem relógio de tempo real, tem GPIO, quer dizer, porta de entrada e saída geral, tem temporizadores de 16 e 32 bits, tem PWM Open Collector, de coletor aberto, tem entrada de captura para poder converter analógico para digital, trabalha com barramento I2C, SPI, CAN. Esse aqui é que eu não conheço. Né? Aqui, ó, os conversores AD, comparadores, switch mode power supply. Isso aqui é usado em aplicações que envolvem fonte chaveada. Isso é PWM. Aqui outro tipo de PWM, aqui especificamente para áudio, interfaces codec, esse aqui eu não conheço. Controlador de interrupção, acesso direto à memória, uma memória RAM do tipo DMA, uma outra memória RAM de dados. Né? Rapaz, é muito rico. É muito rico. E aqui do lado de fora não, ainda dentro do chip, mas separadamente, uma memória de programa. É muita coisa. Isso realmente, quando você olha para um processador desse, velho, isso é um monstro. Isso realmente é um monstro. Aí, um belo dia, alguém lá na China resolveu desenvolver um outro processador. Essa eu conheço. E aí, o que é que fizeram com esse processador? Rapaz, foi fantástico. Porque hoje, o que é que acontecia? A maior parte dos processadores não tinha rádio, não tinha comunicação sem fio. Então, a Texas inovou com o MSP 430X. Todos os processadores MSP 430X, eles têm internamente um rádio do tipo CC 1101, 1102, alguma coisa. São radinhos. Você tem. Então, esse cara, bicho, ele botou simplesmente, ele faz uma antena do tipo F, invertido, né? Essa antenazinha aqui. Tem lá, é implementado. Botou uma antena, botou
toda a parte necessária para transmissão e recepção de dados, de informações através de um link Wi-Fi, né? Então, você tem buffer de recepção, buffer de transmissão, você tem todo o seu PLL, VCO, etc., que é para você fazer exatamente a decodificação, digamos assim, do seu sinal, né? Circuitos de polarização, cristal osciladores, a parte de alimentação, né? Você tinha aqui tem aí um processador específico para isso. Aí botou aqui registradores, CPU, sequenciadores, aceleradores, outro PMUzinho, que é negócio de fonte, né? Similar a esse. Interfaces UART, GPIO, I2C, I2S, SDIO, PWM, ADC, SP, bicho, putz grila. Quando você olha para a família dos ESP, ela é enorme. Ela é simplesmente enorme, né? Você tem ESP11, ESP32, você tem o Node MCU, você tem aqueles outros, ESP01, 02, tem toda. Quem mostra muito isso muito bem, é o Guilherme, na sua palestra sobre ESP. Ele tem uma imagem lá onde ele mostra toda a família do ESP. Você tem plaquinhas, eu tenho, quer dizer, eu não, né? Lá no IDV tem umas plaquinhas de ESP, eu não sei se é o 01, que é o bem pequenininho, bicho, né? Com a sua anteninha lá, para você fazer aplicações de IoT, internet das coisas. Então, quer dizer, a gente está falando agora de um mundo, né, onde os microcontroladores, eles não estão simplesmente sendo feitos para se construírem máquinas que vão ter na estante, na prateleira, sei lá onde, na minha casa. Não, não. Elas vão estar no meu corpo. Elas vão estar aqui comigo, né? Teve aquele Google Glass, né, aqueles óculos, tal. Pode esperar. Muito brevemente, a gente vai ter pendurado na gente uma verdadeira penduricalha, digamos assim, verdade, de high-tech instruments, né, na nossa cabeça, nos dando todo tipo de informação, e a gente vai começar a processar numa velocidade que o ser humano vai perder completamente a sua característica que existe hoje em dia, né? Vai perder. Ou então, o que é uma coisa que às vezes eu prevejo, eu acho que a gente vai caminhar para isso, os seres humanos vão ser substituídos por verdadeiros autômatas, né? Que vão passar a trabalhar e a fazer as coisas que a gente não é capaz de fazer. E o que é que o ser humano vai fazer? Ele vai se dedicar a pensar. Por isso que a minha empresa, quando eu criei, ela chamava-se Ideia. Eu acho que o futuro é o futuro das ideias. Quando eu digo ideia, por favor, lembre-se de uma palavra mágica chamada filosofia, pensamento, amigo do conhecimento, né? Então, eu acho que as pessoas estão caminhando cada vez mais para um mundo, né, onde, se você é uma pessoa que não estudou em Harvard ou em sei lá o quê, no MIT, se você não, mas espera aí, você tem grandes ideias, eu quero ouvir as suas ideias, né? As suas ideias, elas impactam as relações humanas. As suas ideias, elas têm um impacto, né, muito mais profundo do que o que se possa imaginar, né? Então, você pode chegar para uma pessoa sem instrução nenhuma e dizer assim: rapaz, eu estou tentando resolver um problema e o problema é esse, de uma forma bem direta. Ela pode lhe surpreender. Como, por exemplo, aquele camarada que fazia faxina numa grande indústria, né, e que resolveu um problema que foi um negócio assim extraordinário. Eu acho que você não conhece, porque isso aí era comentado no meu tempo de garoto, né? Havia uma fábrica que tinha um problema, eu não lembro se ela precisava de alguma maneira. Danada é isso, está tremendo. É o celular no meu bolso. Mas isso não é hora de ninguém ligar para mim, não.
Então, o camarada chegou e disse, mas por que não põe um ventilador? Um negócio que sopre para tirar as caixinhas vazias. Quem tiver vazio vai voar. Pronto, resolveu o problema lá com a mera de um ventilador. Um monte de engenheiro pensando em 1000 técnicas, em medir peso, em não sei o que lá, blá, 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 usar um detector disso, um sensor de não sei o que lá. O cara chegou e disse, rapaz, bota um ventilador e acaba com essa merda, está resolvido o problema. Né? Outra ideia tem a ver com pasta de dente. Eu não estou lembrando qual foi a grande ideia do cara. Né? O tubo de pasta de dente tem uma história aí por trás de como essa história evoluiu. E se não me falha a memória, a pessoa que deu essa ideia também era o cara que estava varrendo a sala lá, ouvindo a conversa do povo, e disse, por que não faz desse jeito? É de lascar, né? Deixou os engenheiros lá tudo... Embasbacado. Porra. Né? Caramba. Então, quando a gente fala em sistemas embarcados, né, a gente vai encerrar agora a nossa conversa. A gente está falando em automação, em telefonia, em serviço bancário, em medicina, em engenharia, mecânica, elétrica, biomédica, aeronáutica, civil, petróleo, robótica, pesca, agronomia, qualquer coisa. Até diversão, inclusive erotismo, brinquedos eróticos. Pode apostar, tem ali um processador, né, medindo a quantidade de prazer, ou sei lá o quê. Eu não sei como mas pode apostar que tem. Diversão, educação, domótica, onde a gente entra. Casa inteligente, cidades inteligentes, etc. Então, nesse nosso projeto, o nosso objetivo, né, é automatizar a gente pensou inicialmente uma casa, mas hoje em dia a gente está, inclusive eu submeti o projeto essa semana, né? A gente está botando um prédio. Por quê? Porque a gente pensou, disse, espera aí, a gente tem lá o prédio da ACIF, vamos automatizar ele? Bota lá, é um prédio, vai ser prédio inteligente, né? É uma residência, é um prédio. A gente vai usar a estrutura que tem lá, vai sentar, vai pensar o que é que eu posso fazer para tornar aquele prédio melhor dentro do conceito da domótica. Hotelaria, agências de viagem, restaurante, segurança, instrumentação científica e mais 3 áreas importantíssimas, etc, etc e etc. Estou brincando. Né? Ou seja, o limite é a tua criatividade. Né? Telecomunicações é o que mais tem. Telefone, modem, roteador, switch, tablet. Né? Eis aí aquele gráfico lá do rapazinho, que eu acho que está começando a perder o significado. Porque antigamente, quando se falava em embarcado, era um sistema que fazia uma única tarefa. Aí eu pergunto para você, olha para o teu celular deveria ser só para ligar e receber ligação. Mas ele faz muito mais do que isso. Ele filma, ele tira foto, ou seja, ele é uma filmadora, ele é uma máquina fotográfica, ele é uma calculadora, ele é uma planilha eletrônica, porque a gente usa planilhas eletrônicas nele, ele é um editor de texto, ele é uma máquina de jogos. Né? Então, a definição, eu vou confirmar se ainda está sendo essa ou se já adequaram. Mas a definição normal e formal de um sistema embarcado é um sistema dedicado a uma única tarefa. Por exemplo, uma maquinazinha de passar cartão numa loja, você faz a compra, tá lá, pronto, só serve para... É a única coisa, é pagar ali, tá certo? E interage com o ambiente na sua volta através de sensores, ele lendo, e atuadores, ele agindo. Essa era a definição, até alguns anos atrás, de sistema embarcado. Né? Só que quando você pega um cara como esse, fica difícil de você dizer que ele só tem uma tarefa. Né? Deixa eu ver se tem muita coisa ainda. Eu queria parar por aqui. Eu queria, na aula, no nosso próximo encontro, eu estou dizendo que eu quero parar por causa de Meuse, sabe? Foi ele quem estava ligando. Eu vou retornar para ele. Eu queria, no nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, mostrar um pouquinho do Arduino, mesmo sabendo que a gente vai trabalhar com ESP,
Mas a gente sabe que a gente vai trabalhar com ESP dentro da IDE do Arduino, né? A gente vai usar essa IDE. Sabe o que é uma IDE, né? Ambiente de desenvolvimento. Integrado. Integrated Development Environment. Ok. Né? É um ambiente integrado de desenvolvimento. Né? Você já trabalhou com Arduino alguma vez na vida? Assim, no próprio IF, na cadeira de ciência e tecnologia na eletrônica. A gente usou o Arduino para medir a temperatura da sala, etc, etc. Fazer uns sisteminhas, foi bem legal. Bom, podemos encerrar por aqui? Podemos sim, professor. Foi legal a conversa? Foi ótimo. Então, Instrutiva. Se foi bom, eu foi fico bom demais. Extremamente feliz. Né? Um abraço para tu. Igualmente, e a gente se vê na próxima sexta. Agora eu estou ansioso para começar a mexer nesse ASP aí. Vamos fazer isso provavelmente, se não nessa sexta que vem, na outra. Mas é mais provável que essa sexta que vem a gente já comece. Você quer que eu comece com qual? Com o Node, com o quê? Com o 8266? Você tem em casa ESP? Não. Eu ia comprar. Era interessante você pegar um ESP lá no IDV, né? Poxa, se o senhor permitir, eu ficaria mais que satisfeito em pegar. Você conversa com o Meuse, que é o coordenador. Tá bom? Ok, tá bom. Um abraço para tu. Pro senhor também. Tchau. Bom fim de semana. Igualmente.